Hoje nós vamos falar um pouco sobre tinta sublimática e também fazer o pré-lançamento da nossa tinta Q4 Diamond da Quality Ink. É uma tinta que foi desenvolvida para atender os mínimos padrões para que você consiga criar um bom vermelho, um bom verde, um bom azul. Na verdade, nos meus treinamentos de gerenciamento de cores e criação de perfis, eu sempre falei sobre esses parâmetros mínimos que, se um perfil de cor não alcança, nós sabemos que o resultado da criação deste perfil não será satisfatório. Então, para melhorar os problemas que nós temos no mercado, principalmente a questão do gamut de cor, por exemplo, aqui nós temos o disco cromático e o espaço de cor reproduzido pela nossa impressora é o menor de todos, né? Nós criamos uma tinta que consegue fazer uma cobertura, um rendimento melhor do que qualquer outra tinta do mercado. E só para não ficar somente falando sobre esse tema, né, nós fizemos um teste comparativo entre a grande maioria das tintas do mercado. O teste foi o seguinte: primeiro nós compramos a tinta no mercado e todas as tintas que não alcançaram o volume de lab de 400 mil, elas não estarão aqui nesta avaliação. Eu somente testei as tintas que passaram do volume mínimo de lab de 400 mil. Então, comparando a nossa tinta, que é esta que está em azul, com a tinta italiana, nós podemos ver que nós conseguimos aqui uma cobertura maior, um maior rendimento de cor. E falando em números, né? Criamos um perfil em cada uma das tintas, assemelhamos as cores e tudo mais, e comparando essas tintas, nós conseguimos aqui um 4% de rendimento a mais, ou seja, uma cobertura a mais. Ou dentro do disco cromático nós temos uma cobertura superior em 4% em relação à tinta italiana, tá ok? Em relação à tinta japonesa, tá, que você pode considerar aí dos equipamentos Epson, por exemplo, nós conseguimos também, é uma tinta muito boa, como vocês podem notar, e nós conseguimos aqui uma cobertura superior em 3%. Encontrei no mercado várias tintas que são denominadas como premium, né? Não é a nossa tinta premium que a gente vendia anteriormente. Esta aqui já é a tinta da concorrência, né? E essa tinta teve um rendimento muito bom, porém, como vocês podem notar, ela é uma tinta que não alcança tanto quanto as demais tintas que testamos, a italiana, a japonesa, né? E o resultado da nossa tinta ficou muito superior, 9%, tá? Vocês podem até falar para mim, poxa, mas 3, 4, 9% me parece muito pouco, mas não é. Tá ok? Existiram algumas outras tintas no mercado que nós alcançamos 25, 30% e a diferença ia ser abrupta. Por isso que eu limitei o teste da tinta com as tintas realmente que deram uma melhor qualidade, tá? E em relação a esta Premium, eu acabei descobrindo com a formulação que é o único fabricante que faz essa tinta e praticamente vários distribuidores de tinta só mudam o rótulo, tá? Então, por isso, é uma tinta mais econômica, com resultado muito bom, porém, a nossa tinta Diamond foi superior em 9%. E o que nós fizemos para testar o consumo de tinta? Nós imprimimos essa estampa aqui, que é muito conhecida do pessoal que trabalha com software Inedit, né? E praticamente nós fizemos um trabalho de equiparação das cores, deixamos as cores muito similares, tá? Para não ficar aquela questão também de imprimir fraco, imprimir forte. Nós chegamos num ponto médio, onde as cores tiveram um delta E inferior, tirando a tinta premium, tá? Mas tiramos um delta E inferior a 3, tá? E fizemos a comparação dos resultados. Então, fazendo a comparação direta com a tinta premium, que tem um custo, nós compramos essa tinta por 170, uma média de R$ 170 o litro, tá? O consumo de tinta para esse trabalho foi de quase 15 mililitros, tá ok? Bom, em relação à tinta italiana, é uma tinta que nós compramos no mercado por R$ 270 o litro, baixou um pouco, tá? Caiu para 14,5 mililitros. Em relação à tinta japonesa, nós encontramos no mercado um preço até superior, mas o preço médio que eu encontrei, na verdade aqui foi a tinta mais econômica que eu encontrei, foi de R$ 300 o litro. E é uma tinta que tem um gamut muito bom. Então, ela conseguiu baixar dos
14 aqui para 12,05 mililitros, tá? E em relação à nossa tinta Diamond, né, nós conseguimos baixar até 11 mililitros. Traduzindo isso para custo, né, a comparação direta da tinta Diamond com a tinta Premium, tá, nós tivemos uma economia em tinta de 25% e em custo 12%. Em relação à tinta italiana, 23% em tinta e em custo 42%. E em relação à tinta japonesa, nós tivemos uma economia de 7% na tinta e 38% no custo, tá ok? Lembrando que esse teste foi feito na mesma impressora, com o mesmo papel, mesma calanda, mesmo tudo, para a gente não perder a referência do estudo, tá ok? Analisando as cores diretamente, né, vocês podem notar que praticamente nós tivemos uma similaridade muito boa. Porém, levando em caso aquela questão do gamut inferior da Premium, vocês podem notar que o cian em máxima gama, que é um azul, na verdade, na sublimação, ele não ficou tão intenso como as demais tintas. O magenta, a mesma coisa, e essa é a grande diferença, né? Praticamente essa tinta, ela ficou muito próximo dos 400 mil, e aquilo que eu falo, né? A diferença pode ser pouca em percentual, porém muito grande no visual. Ok? E para mais detalhes dessa informação da tinta e todas as informações sobre o rendimento das nossas tintas, por favor, entre em contato com a SS Brasil. Obrigado.